Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos dar uma olhada no campeão mundial, jogando aqui a Copa do Mundo. O campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen tá encarando o número 2 aí da Noruega, Ariantari. E não vai ter jeito, para a tristeza e alegria dos noruegueses, um vai passar e o outro vai ficar, né? Vamos dar uma olhada então aqui a primeira partida dessa etapa aqui da Copa do Mundo. Magnus Carlsen contra Ariantari. O Magnus Carlsen abre aqui com C4, abertura inglesa. Temos aqui E6 pelo Tari. E aqui o Magnus Carlsen, olha o relógio aí. Pensa aqui por 4 minutos, olha só. E faz aqui o lance 2. Para por 4 minutos aqui o campeão mundial para jogar o lance G3. A partida seguiu com D5, temos aqui bispo G2, D por C4, dama em A4, cheque C6 cobrindo, dama por C4, Magnus Carlsen recupera o peão, e aqui C5 pelo Tari diretamente. B3, a gente repara aqui mais uma vez aqui o tempo, olha só, mais 4 minutos aqui o Carlsen para fazer o lance B3, cavalo em F6 foi jogado bispo B2, e aqui bispo em E7. Temos cavalo em F3, cavalo C6, lance de desenvolvimento, roque aqui o Magnus Carlsen pensa mais 5 minutos para fazer esse lance, aqui roque também pelo Tari, você vê como aqui na abertura já, a gente tá indo no lance 9 pro lance 10, a turma vai realmente lance a lance, tendo certeza que não tá dando um passo em falso, né? É muito você parar pra pensar 5, 10 minutos em um lance. Tem partida que a turma joga blitz, né? Bullet. O Magnus Carlsen tem capacidade de jogar perfeitamente uma partida de 3 minutos, de 5 minutos. Por que que ele pensa 5 minutos pra fazer um lance aqui, né? De fato, é assim a Copa do Mundo, é assim a Copa do Mundo aqui. A turma quer achar sempre o melhor lance. Não pode dar um passo em falso. Cavalo em E5, e olha agora quanto tempo levou o Carlsen, mais uma vez, ó, levou 20 minutos agora pra fazer o lance cavalo E5. E o Ariantari segue com cavalo por E5, bispo por E5 e agora cavalo D7 atacando aí o bispo. O bispo volta para B2, torre B8 agora pelo Tari. E aqui o Carlsen segue desenvolvendo com cavalo C3. Bispo F6, colocando o bispo aí na longa diagonal. Torre de A em B1, mais uma vez olha o tempo que o Magnus Carlsen gasta aqui. 11 minutos para fazer aqui esse lance. Né? A gente vê que de 1h30 que ele tinha no relógio, já foi quase 1 hora para fazer aqui até o lance 14, galera. É assim a Copa do Mundo, torre B1, agora colocando uma proteção no bispo, o cavalo pode jogar, B6 foi jogado e agora B4, o Carlsen sai atacando na ala da dama. Bispo B7 combatendo aqui o bispo de Casas Claras, bispo por B7, bispo torre por B7, B por C5, cavalo aqui por C5 e agora bispo em A3, pressionando aqui o cavalo e que está cravado agora. Torre C7 foi jogado, colocando aí a torre na mesma coluna da dama. E o Magnus Carlsen não se incomoda não, segue aqui com torre de F em D1. Mais uma vez a gente vê aqui uma posição que chama atenção, o tanto de tempo que o Magnus Carlsen gastou aqui, ó. Vai do 28 para o 16, quase 12 minutos aqui para fazer esse lance, o lance de número 19, né? Lembrando que aqui são partidas pensadas, quando chegar no lance 40... todo mundo ganha mais meia hora no relógio, né? Então aqui a turma vai administrando o tempo, a gente ainda tá no lance 19 e o campeão mundial já tem aqui apenas 16 minutos no relógio. Bom, torre de F em D1 foi jogado, torre E8, agora nós temos aqui cavalo em B5, atacando a torre vai para casa de D7 e agora bispo por C5, B por C5 e aqui o campeão mundial tem um peão aqui caindo e ele não ousa capturar esse peão, né? Ele não ousa capturar este peão. Porque aqui se ele tivesse jogado, não foi o lance jogado aqui, dama por C5, o Ariantari ficaria com uma boa posição aqui, ou diretamente torre por D2, vamos falar bem mais simples, né? Ou se quiser jogar primeiro aqui um A6 expulsando o cavalo e depois torre por D2 e as pretas têm um contrajogo aqui também na posição. Por isso que aqui seguiu simplesmente B por C5 e a partida seguiu agora com dama em A4 aqui pelo Magnus Carlsen. E olha só o que o Carlsen tá fazendo, ele tá convidando aqui a captura em D2 para poder jogar aqui, a coisa vai complicar, né? Aqui o lance jogado na posição foi dama em A8 pelo Tari, tá bom? Aqui ele levou aqui 6 minutos para fazer esse lance. Aqui se ele tivesse jogado torre por D2 é um lance apetitoso. Aqui o Magnus Carlsen poderia seguir com cavalo D6, olha o rolo. Olha o rolo, colocando aqui um ataque duplo para cima da torre. A dama não pode capturar, se não tá caindo a torre com checkmate. Checkmate não, na verdade, com uma boa posição aqui para as brancas, né? Com uma posição vencedora aqui para as brancas. E então aqui poderia seguir com torre por D1, cheque, torre por D1. E aqui teria que tirar a torre para casa de F8. E estaria vindo esse lance aqui, essa sequência fortíssima. Cavalo por F7. A dama tá protegendo a torre em D1. Todo mundo atacando aí lá a dama aqui em D8. E depois de, por exemplo, dama em A8, cavalo D6. Poderia seguir dessa forma. Uma posição aí talvez ligeiramente melhor para as brancas.
as brancas por conta da estrutura de peões, né? A gente tem alguns peões enfraquecidos aqui na posição. Mas nada disso aconteceu depois de dama em A4, dama em A8 aqui foi jogado. Magnus Carlsen segue com D3, agora temos aqui H5 pelo Tari já atacando aí na ala do rei, torre de D em C1 e aqui torre em C8, combatendo aí, protegendo o peão aqui de C5. Temos cavalo em A3 agora pelo Carlsen, a torre D4 e agora o cavalo cobre aqui em C4, bela manobra aqui de Magnus Carlsen. H4 foi jogado aí, estourando tudo na ala do rei, dama B5 agora pelo Magnus Carlsen, dama D5 e aqui é importante o lance dama B7 pelo Carlsen, um lance importante aqui. Tentando combater aqui toda a pressão na diagonal de casas claras, né? Aqui a partida seguiu com torre D8 protegendo a dama. Ô Rafa, não daria pra ter jogado aqui um torre C6 e manter a dama aqui pra dar checkmate? O problema é que depois de, por exemplo, dama aqui por A7 e aqui H3, por exemplo, indo pro checkmate, o Magnus Carlsen consegue se defender aqui na posição, por exemplo, com dama em A8, cheque seria uma possibilidade, e depois aqui de rei H7, cavalo E3, atacando a dama e protegendo aqui em G2. Então não é o fim do mundo aí, essa configuração de dama em D5 e o peão em H3, as brancas conseguem se defender desse ataque. Por isso, depois aqui de dama B7, então, o Tari segue aqui com torre D8, trazendo mais uma proteção aqui para dama. Temos dama por D5 e por D5 atacando o cavalo. Cavalo em E3 e agora a torre aqui em A4. O Tari vai pressionando aqui o peão de A2 do Magnus Carlsen. Impressiona também no relógio, olha o tempo aí do Carlsen, a gente tá no lance 30. Faltam mais 10 lances aí para o Carlsen poder ganhar mais meia hora no relógio. A partida seguiu com torre C2. Temos agora H3 avançando com o peão rei F1. Agora bispo em D4, protegendo o peão lá em C5. E aqui, né, curiosa aqui a posição. Você pode dizer o seguinte: por que que jogou rei F1 aqui o Carlsen e não torre por C5, capturando o peão imediatamente? Aqui depois de torre por A2, né? As pretas têm um contra-jogo bastante interessante aqui na posição, atacando em E2 e tudo mais. Então por isso o Magnus Carlsen prefere não capturar e deixar cair aqui o peão e simplesmente joga rei aqui em F1 e temos agora bispo D4 protegendo o peão de C5. Cavalo F5, ataca o bispo volta para F6, cavalo vem para E3. Bispo D4, cavalo F5, ataca o bispo F6, praticamente propondo empate aqui pro Carlsen. E o Carlsen aqui com um minutinho no relógio, faltando 4, 5 lances aqui para chegar no lance 40, segue atacando, torre por C5, torre por A2 e agora o cavalo aqui em E3, pressionando o peão aqui enfraquecido na casa de D5. A5 jogado aqui pelo Tari e agora cavalo por D5 captura o peão a mais aí Magnus Carlsen. Temos agora bispo D4 atacando a torre, torre de D, torre de C aqui na casa de B5 e agora A4 avançando com o peão, disparando aí com o peão passado. No entanto, nessa posição, com um minuto aqui no relógio, o Magnus Carlsen faz o lance 40 e Arian Tari abandona aqui a partida. Como assim, Rafael? Que lance é esse? Se você quiser dar pause aqui na posição e tentar encontrar o lance de arremate aqui do Magnus Carlsen, vale a pena? Simples assim, né? Escorregou contra o campeão mundial, a gente já vai ver qual foi o escorregão. Perde no ato, né? Assim é a Copa do Mundo, assim é jogar contra o campeão mundial. E eu espero que você tenha encontrado. Cavalo E7, o lance de arremate aqui, cavalo E7, cheque. Como assim, né? O Magnus Carlsen chega no lance 40 com o tempo ali quase caindo e arremata aqui a partida. O que está acontecendo? Bom, qualquer outro lance aqui que não seja rei F8, rei H7, por exemplo, rei H8, leva checkmate na hora aqui com torre na casa de H5, né? Então o rei só teria uma casa aqui nessa posição e seria a casa de F8. No entanto, depois aqui de rei F8, as brancas teriam cavalo C6. E qual que é o problema da posição? O bispo estaria atacado, aqui a torre estaria atacada. Rafael, mas a torre consegue continuar protegendo o bispo. O problema é que na sequência vem checkmate, que sequência de mate. Por exemplo, torre aqui em D6, torre B8, cheque, o rei não tem pra onde ir, olha a força aqui do cavalo, né? Aí teria que voltar a torre e estaria vindo checkmate. Então acabou, né? Depois aqui de cavalo E7, se vier pra cá, leva mate. Se vier pra coluna H, leva mate. Se vier pra F8, leva cavalo C6. E a torre não pode sair da fileira do fundo. E a torre não consegue defender o bispo, né? Aqui realmente é uma situação insolúvel. Brancas ganhas aqui. E onde é que o Tari perdeu a mão? Onde é que o Tari perdeu a mão? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, nessa posição o Arian Tari vai para uma ideia interessante aqui. Ele dispara o peão para casa de A5. Ele está sendo pressionado, o peão de D5 está atacado e ele faz esse lance interessante, A5. O Carlsen captura, o peão fica com o peão a mais e aqui o Arian Tari faz o lance bispo D4.
o lance errado aqui da partida. Esse lance aqui ainda não é o fim do mundo, mas as negras poderiam aqui com essa ideia, já que sacrificou o peão no centro, continuar agora puxando aqui com A4, seria uma boa continuação. Depois de torre A5, por exemplo, A3 disparando com o peão. Cavalo em F4 seria uma possibilidade, bispo C3 atacando agora aqui a torre. E depois de torre A4, torre B2, olha que jogo enérgico teria aqui nessa posição o Ariantari. Faltou tempo para ele encontrar tudo isso, né? E aqui agora tá ameaçando a torre, e se você trocar... jogar torre por torre, o peão vai avançar cada vez mais, né? É imparável a esse peão, ele vai ser promovido. Então aqui teria que jogar torre A1, mas depois de torre D2, olha a situação aqui. A torre não poderia capturar aqui o peão em A3, senão estaria vindo torre D1 com checkmate. Olha esse peão de H3 incomodando bastante. E além de tudo, a torre estaria atacada. Aqui teria que jogar a torre de 4 por A3, bispo por A1, torre por A1. E a gente teria essa posição, então, onde o Carlsen teria uma torre e um cavalo contra duas torres. No entanto, ele teria 2 peões a mais e uma pressão em H3. Torre E8 poderia seguir, se o cavalo capturar aqui em H3, estou capturando aqui em E2. Torre E1, então, protegeria. E agora a torre E5 seria uma possibilidade, depois de cavalo por H3, torre H5, atacando o cavalo e também o peão de H2. Rei G2 seria uma forma de proteger, e a torre atacaria o peão fraco ali em E2, e depois de rei F1, torre H5 e rei G2. Poderia ser uma possível continuação apenas para ilustrar aqui as possibilidades aqui para os dois lados, né? Então, de fato, aqui nessa posição, o bispo D4 acabou sendo um erro, já que já entregou o peão em D5, segue avançando com ele, seria a continuação mais precisa. Agora, depois de bispo D4 e torre em B5, aqui ainda dá, né? Ainda dá para evitar o caos aqui, ainda dá para evitar o desastre aqui para as negras, jogando bispo F6, né? Depois de A4, de fato, veio aquele lance de arremate, né? Maravilhoso aqui do Magnus Carlsen. Aqui bispo F6 talvez ainda desse para sobreviver, mas as brancas poderiam seguir, por exemplo, com E3 e D4, ou até mesmo capturar o bispo diretamente e jogar um final melhor aí, Estaria bom aqui para as brancas já, né? Beleza, e vamos dar uma olhada aqui na precisão dos jogadores, vamos lá. 98,9% de precisão aqui para Magnus Carlsen, 98,1% de precisão para o Tari. Foram muito precisos, né? Uma precisão um pouco maior aí para o campeão mundial. E a gente vê no gráfico aqui, ó, no finalzinho, o Ariantari fez aqueles 2 erros seguidos, né? Fez ali o erro do bispo D4 e depois fez o avanço do peão para A4. E aí desmoronou a posição rapidamente, vitória aqui do Carlsen. Maravilha, pessoal, assim a Copa do Mundo, né? Um lance ali, um passo em falso e vai tudo por água abaixo. Amanhã tem partida de novo entre eles, tá bom? Vai a segunda partida definir, então pode definir. Se o Carlsen empatar, ele passa para a próxima etapa, tá bom? A gente ainda tem 64 jogadores. Tá bom, pessoal? É isso. A gente segue aqui cobrindo mais vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.